Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma noite de live. Vamos que vamos. Olha lá, o nosso convidado já até entrou na live. Vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui para ele. É o Raine Abraão, do canal Eu Balconista Oficial. Vamos lá, vamos lá. Bora, Raine. Vou chamar o nosso convidado aqui. Boa noite. Oi, 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 boa noite. Raine Abraão, tudo bem com você? Tudo bem, meu irmão? E você, como tá, cara? Tudo jóia? Tudo jóia. Eu peguei o finalzinho da tua live, cara. Show de bola, hein? Muito bom, mano, graças a Deus. Tá sendo umas lives muito cheias de conteúdo, muito rica de conteúdo. A gente tá conseguindo agregar valor para uma galera aí, sabe? É um canal muito novo, assim. Eu despertei tem mais ou menos um mês que a gente está lançando a plataforma, os canais e tal. Mas a gente está indo muito bem, graças a Deus. Está conseguindo ajudar muita gente, graças a Deus. Pô, bacana. Eu assisti os 5, 6 minutos finais da tua live. Desculpa ser sincero, eu tava num compromisso, acabei de chegar, mas eu cheguei, peguei o finalzinho da live, achei muito legal. Mas antes de fazer umas perguntinhas referentes ao seu trabalho, né? Se apresenta aí, fala um pouquinho de onde você é, sua idade, qual é o seu trabalho, qual é a sua missão, seu propósito e Uhum. o que você faz que tanto ajuda as pessoas, o bom trabalho que você está desempenhando. Massa. O que acontece, pessoal? Meu nome é Raine Abraão. Muita gente me chama de Raine ou muita gente me chama de Abraão. Eu sou do ramo de drogaria e farmácia. Sou empreendedor já desde os 20 anos de idade. Hoje eu tenho 29 anos. Eu sou dono, empreendedor, né? Eu tenho o meu próprio estabelecimento. O que acontece? Quando a gente entra nesse mercado, ele é um mercado que a gente sente muita falta de mão de obra qualificada, né? Então, por esse motivo, a gente criou esse canal até para tentar melhorar essa questão de ter uma mão de obra qualificada mais acessível, mais fácil. Eu já tinha dado aula em alguns cursinhos aqui na cidade mesmo, eu moro em Valparaíso de Goiás, né? Ah, E assim, só que lá você tem um modelo, lá eu tinha um modelo a seguir, né? Eu tinha uma didática a seguir, que talvez não era uma didática melhor, ou pelo menos para mim, não era uma didática melhor para as pessoas que estavam ali, entende? Então, por isso eu sim. comecei a despertar essa vontade de ensinar a galera. Por quê? Eu sempre ensinei as pessoas com que eu trabalho, que eu sempre contratei ou que trabalhavam comigo, e eu sempre contratei pessoas que não tinham também experiência, até para eu poder fazer da forma que eu queria, botar esses profissionais para trabalhar de uma maneira mais ajustada da forma que eu entendia que era melhor para a minha drogaria, para o meu comércio, né? E sempre deu muito certo, eu sempre consegui agregar muito valor para eles, né? E eles sustentavam as famílias dele por conta do trabalho que eles aprenderam, da profissão que eles aprenderam. E então isso começou a despertar a gente. Então, por esse motivo, hoje a gente criou um canal. Na verdade, esse canal ele é criado por 3 pessoas, por mim, pelo Carlinhos, que é o principal, na verdade, ele que despertou essa vontade. E a gente tem o Hugo também. Então, somos uma equipe de 3 pessoas em prol de tornar as pessoas um profissional melhor, um balconista melhor e ainda entender que
toda farmácia contrata um profissional, hoje em dia, quem tem experiência, né? Então, a gente sente essa dificuldade em farmacêuticos que formam e não tem uma experiência necessária para vir para dentro do balcão, ou para as pessoas aí que terminaram o ensino médio e não tem um caminho a seguir ainda. Então, a gente mostra essas pessoas que tem como ela aprender de um jeito muito fácil e entrar direto para o mercado de trabalho. E eu consigo mostrar isso através até dos vídeos que eu mostro, que é bem didático. E agora, a partir de domingo, a gente vai ter uma plataforma. Eu me reuni com uma galera que tem uma plataforma muito sustentável, com um suporte muito bom. Então, lá dentro vai ter uma comunidade, vai ter uns métodos muito massa de você conseguir estudar. Eu já vou liberar, a partir de domingo, uma que é de cartelado ou hospitalares. Então, assim, é tudo mesmo para agregar esse mercado que a gente está fazendo, sabe? Claro, Opa, desculpa. Claro, com certeza. E fazendo um gancho do que você disse, primeiramente um abraço para o Adriano de Manaus. Esse aí é nosso telespectador assíduo. Ó. E aí, obrigado, Adriano, beleza? Boa noite. Boa noite, ó, a Thaís também. Olha lá, Leandro, esse pessoal sempre está assistindo. Tem uma galera que são meus alunos que estão aí assistindo. Olá, a Marília, tem entre Farma do Tião aí, ó, a galera entrando, massa. Seja bem-vindo aqui, galera. Vou até voltar ao comentário aqui, ó. Tem uma moça aqui que falou, ó, esse professor é fera. Ó, Raine Abraão, esse professor é fera. Então, Raine, você falou uma coisa interessante. Eu não sei se você conhece, prazer, meu nome é Igor. Prazer, eu sou consultor aqui da terapia e nas minhas lives com o pessoal aí, os entrevistados, eu estou encontrando muito o pessoal da indústria farmacêutica. E esse trabalho que você está desempenhando, eu assisti alguns vídeos seus, achei muito legal, sua dinâmica é excelente, já fica até meu elogio para você, não é demagogia. Muito obrigado. Você é um bom professor e já pegando esse gancho da questão da indústria farmacêutica, eu venho aqui, eu falei na semana passada com o Alexandre Gunzinski, que é um dos excelentes do ramo da indústria, que ele é da Mano, rapidinho, RH Pharma. Tu volta um pouquinho, que eu não estou conseguindo te entender. Tu volta um pouquinho, só para eu entender de novo, que eu não consegui. Tá me ouvindo agora? Porque, na verdade, está travando. Não é que eu não estou te ouvindo, eu estava travando só. Fala de novo. Tá ouvindo? Então, semana passada eu entrevistei o Alexandre Gunzinski. Tá me ouvindo? Agora sim, vai. Para ver se deu certo. Semana passada, se eu não me engano, acho que foi, eu entrevistei o Alexandre Gunzinski. Ele é o CEO da RH Pharma Brasil e da Propamed, que é uma das maiores empresas da indústria farmacêutica. E ele estava me contando, né? Ele está desempenhando um excelente trabalho com os propagandistas de medicamentos, de produtos farmacêuticos. E ele estava ele frisou a seguinte questão. E fazendo um adendo, também eu entrevistei perdão, desculpa, eu esqueci o nome dele, o Rodrigo, da Cooper Propaga, que também é uma empresa também de propagandista. A gente entrevistou ele, foi a nossa última live na quinta-feira. E ele falou uma coisa, eu estou levantando os dois aqui, porque eles levantaram um ponto que remete até o que você está fazendo, que é trazendo um conteúdo riquíssimo para o pessoal que está desorientado no mercado, porque por conta da pandemia, aconteceu uma enxurrada de desemprego, né? Então, exatamente. Muita gente está aí desorientado. No caso, você citou as pessoas que estão sem trabalhar, muitos deles saem do ensino médio, ou então realmente ou terminaram um supletivo, ou estão buscando uma oportunidade profissional, né? E esse trabalho no balcão de farmácia é importantíssimo, porque dá uma rentabilidade boa e a pessoa ganha um conhecimento, se desenvolve, e é uma profissão que ela tem para o resto da vida, né? Na verdade, quando a gente vai falar para a minha classe aqui, que é a que eu defendo, né? Eu sou empreendedor, mas antes de tudo, eu sou balconista, e é o que eu amo fazer de verdade, sabe? Então, assim,
quando a gente está falando de um balconista de drogaria, a gente não está falando de um profissional que ganha um salário mínimo, tá, pessoal? A gente está falando aí de um profissional que ganha cerca de 3, 4 salários mínimos, tá bom? Então é uma profissão que paga bem. Claro, depende de cada profissional, depende do local Sim, onde sim, você sim. está, né? Depende do profissional que você se tornou. Mas é justamente isso que você falou agora. Exatamente. E eu até, porque eu vou formar uma pergunta legal aqui para você, porque eu vi se eu não me engano, uns 2 vídeos seus que eu achei interessante. E eu falei, vou falar com eles na live. Então, eu falei com os propagandistas, né, o Alexandre e o Rodrigo, e eles falaram essa questão da importância da indústria farmacêutica em geral. E eu vou até remeter um pouquinho ao que você faz também, e já levantando e dizendo também, eu trabalhei 14 anos na área, também fui balconista de farmácia. Que massa, Por que massa. coincidência, Que massa, massa demais, cara. trabalhei. Aqui estamos em Brasília, somos de Brasília. Tá Trabalhei aqui pertinho, cara. Eu tô em Valparaíso, pertinho demais. pertinho. Trabalhei nas principais redes aqui do DF, mas não trabalho mais na área, mas eu achei interessante o que eles falaram e o que você faz, né? Que é esse trabalho de ajudar as pessoas a se recolocar profissionalmente, porque eles Exatamente. ajudam as pessoas a voltar para o mercado com os cursos deles, com as dicas que eles dão. E eu queria saber de você a seguinte questão. Primeiro, 2 perguntas, vou emendar 2 perguntas numa só. Uhum. Qual é a sua opinião com relação a não vou dizer da pandemia, porque o nosso mercado, vou me colocar aí também, que eu trabalhei na área, esse nosso mercado, ele é um mercado diferenciado, porque ele meio que ele é blindado por crises, porque sempre tem oportunidade, sempre tem, não vou dizer vaga de emprego assim, mas sempre tem sol para aquela pessoa que quer buscar. Uhum. Sempre tem a demanda é muito grande. A demanda é muito grande Exatamente. e você, como dono de farmácia, empreendedor, professor, queria saber de você o que você acha dessa demanda que vai estar aumentando por conta da pandemia, mesmo com o nosso mercado, com esse mercado farmacêutico, que ele já é tão estruturado, tão forte, né, que mesmo com qualquer sopro que dá no furacão, ele se sustenta e toca o barco. O que você Uhum. acha dessa crise e para o futuro aí? Você que é professor, o que você acha? Cara, assim, eu tenho algumas visões disso, assim, eu não, o que acontece? Independente, por exemplo, vamos começar pelo mercado em si. Eu vejo que o nosso mercado, a importância do mercado é tão grande que, primeiro, a gente não tem material humano qualificado, e isso faz com que algumas empresas aí, se segurem um pouco na hora de crescer, porque você fica aquele negócio meio robotizado, porque você não tem um material muito qualificado para isso. Então, por isso a importância de você estar tentando qualificar essas pessoas para poder colocar no mercado de trabalho, uma vez que quando a gente está falando de farmácias e drogarias, se você for perceber, por exemplo, há 1, 2 meses atrás, 3 meses atrás, quando tudo teve que fechar, farmácia ela entra como um serviço essencial, né? Fundamental, essencial. Então, ela continua aberta. E uma coisa muito importante se você se eu conseguir, por exemplo, hoje montar, por exemplo, voltando aqui numa plataforma, eu vou abrir uma plataforma, certo? Se eu conseguir colocar lá nessa plataforma 100 pessoas, é nítido, e se for um profissional se eles conseguirem se agregar de tal maneira que eu quero que eles consigam virar esse profissional, quando a gente chegar ali em 3 meses de aprendizado, esse pessoal está direto no mercado de trabalho. Porque basta você ir aí no centro da sua cidade, independente de onde você está, vamos botar aqui, vamos botar no interior. Se você for no interior, lá onde tem a igreja, lá no centro, em volta dessa igreja, lá vai ter 3, 4, 5 farmácias. Se eu pegar, por exemplo, Valparaíso, que é onde eu estou aqui falando contigo, aí esse número dobra para 40, para 50 empresas, uma muito próxima da outra, entendeu? Verdade. Então, o que acontece? O Covid veio, claro, vai ter muitas questões em volta disso, né? A gente começou a despertar para muitas outras coisas, né? Questão de se importar com o ser humano, com outras coisas a mais, que a gente não fazia isso há algum tempo. Então a gente começou a repensar sobre isso, né?
É triste também, por outro lado, ver tantas mortes, tanta tristeza, né? Principalmente em alguns estados aí para fora que a gente conseguiu ver que aumentou muito. A gente tem que estar preocupado com essa parte do desemprego, que aumentou demais, então empresas que tiveram que fechar. A gente tem muitos amigos próximos que tiveram que fechar suas lojas, seus comércios, enfim. Mas eu acho que quando tudo isso passar, vai ter um estrago muito grande, mas eu acho que pelo menos como ser humano a gente vai melhorar bastante, assim. Pelo menos é para servir como aprendizado, né? E ficar bastante preocupado porque, pessoal, daqui 6 meses, um ano, por exemplo, 6 meses a gente já não vai ter mais esse auxílio do governo, né? Vamos botar que dure aí até 6 meses. Sim. Então a gente já tem que começar a se preocupar de novo, porque o governo ele está te dando renda. Ele está te dando renda, mas ele não está te dando capacitação para você trabalhar e você ter seu dinheiro quando tudo isso passar. Então o desemprego vai continuar e a renda não vai ter para essas pessoas. Uma vez que essa renda ela veio até para famílias que talvez nem tinham esses R$ 600 por mês ali, entendeu? E passaram a ter, pelo menos nesse período aí desses 6 meses. Outra coisa que a gente tem que ficar muito preocupado é doenças aí psicológicas. Que o tanto de gente que vai precisar de medicamentos depressivos é muita gente. Teve pais que teve que enterrar um filho, 2 filhos, 3 filhos. Teve filhos que enterrou os 2 pais. Você imagina. Então, e nem pôde abraçar, né? Exato, e não pôde abraçar. Ele não pôde, na verdade, nem velar, né? Já que a gente tem uma cultura de fazer uma despedida, aquele momento ali. Então, sim. Teve muita... E outra coisa, teve gente que não pôde, talvez, nem botar num local adequado, né? Botou numa vala lá e botou a terra pra cima e acabou. Não teve... Então, assim, não pode nem colocar lá onde a família enterra, né? A jazida, né? Que fala, né? Então, assim, eu acho que o estrago é muito grande. Eu acho que o estrago, o regaço que essa doença faz é gigantesco. Eu acho que a gente tem que pensar, né, em tudo, num todo, assim. Então, acho que esses caras que você, por exemplo, fez a live, acho que vai agregar muito para o mercado, vai ajudar muito, já que a gente está falando desse setor que quase não tem crise, né? E eu também despertei, estou tentando fazer a minha parte aqui, sabe, diariamente. Não é fácil, mas a gente está nesse ritmo, está sendo bem interessante. Sim. E aproveitando para saber, você falou que tem uma farmácia, ela está rodando normal? Você está podendo dar suporte? Aqui a gente está dentro dela, na verdade. Eu fecho a loja às 21 horas e a partir das 20 horas, já às 21 horas, eu tranco as lojas e trabalho aqui dentro fazendo live, fazendo vídeo aula. E a partir de agora, subindo essas aulas para a plataforma. Mas a gente está aqui dentro dela. Aqui a gente está... Aqui é o balcão da loja, aqui onde eu estou é o balcão, aqui onde eu estou é uma parede de medicamento. E atrás de você, ó, aqui o celular tá assim, ó. Onde está a câmera, né? Posicionada, né? Você fala. Aqui ela é uma... É do balcão mesmo, né? É como se eu fosse o cliente. Eu estou na visão aqui do cliente. Quer ver se você está me atendendo. Uma dipirona eu vou te entregar agora. Bacana. Eu queria saber de você uma curiosidade, antes de continuar. A gente tem umas perguntinhas aqui legais, você vai gostar de responder. Mas antes eu queria tirar uma dúvida. Você vai dar risada. Eu tenho certeza, você vai dar risada. Quem é da indústria farmacêutica vem aqui, eu sempre faço essa brincadeirinha, porque não tem jeito. Eu queria saber de você a respeito de uma coisa chamada ivermectina. Ivermectina, massa, esse assunto é muito top, velho. Primeiro que assim, mano, a gente que tá aqui na farmácia, a gente tem que seguir algumas regras, né? Então o que é que acontece? Eu, como um profissional de balcão, a gente tem que saber assim, ó, farmácia a gente precisa ter um cuidado com as pessoas, tem que ter um cuidado com indicação, com contraindicação, com tudo que diz respeito à saúde da pessoa. Mas antes de qualquer coisa, a farmácia ela é um comércio. E o comércio ele tem contas a pagar, né? Tem despesa de luz, funcionário, aluguel, enfim, uma infinidade aí. Então o que acontece? A pessoa vem comprar uma ivermectina para mim aqui. No meu ponto de vista aqui, porque assim, independente de qualquer
religião, partido aí, com essa briga de partido em relação, uns aceitam, outros não tomam, o médico tal gosta, o outro médico não gosta e tal. Mas o que acontece? Eu tenho que seguir uma norma aqui, que é o que está acima de mim, né? Então eu tenho que seguir questão da saúde, Anvisa, enfim, então eu vou por eles. O que é que eles me falam? É que não existe estudo clínico que comprova que existe eficácia. Agora, claro, o cara tomou, existe um pessoal que tomou e se sentiu bem, assim como tem outros que tomaram e não sentiu nada, né? Pelo contrário, não teve melhora nenhuma. Então o que é que faz? A galera vem aqui me pedir ivermectina. Eu não tenho aqui, eu não trabalho porque aumentou demais o custo do ivermectina, sabe? Eu não sei se a gente pode falar de valor aqui, pode nessa live? Pode, não tem problema não, pode falar. Então, beleza. Se uma ivermectina eu vendia ela a R$18, por exemplo, hoje a galera vende de 27, vende de 40. Teve uma época que ninguém tinha aqui, a galera tá vendendo de 70, de R$60. Eu acho um absurdo. A margem diminuiu também, né? Mas o que é que faz? Eu, como estou atrás do balcão e eu tenho as minhas contas a pagar, olha, pessoal, eu não tenho ivermectina aqui. E até orienta a pessoa, pessoal, se você quiser tomar, vai ser um direito seu, mas eu também não indico para que essa pessoa tome. Mas ela já está aqui no meu balcão, o que eu faço? Pessoal, olha, eu tenho vitamina D, eu tenho vitamina C, eu tenho um complexo de vitaminas. Eu oriento essa pessoa para que melhor que ela tome uma ivermectina que não tem um caso clínico comprovado, eu posso, né, comprovado mesmo pelos órgãos de saúde, eu posso comprovar que as vitaminas vai servir para o sistema imunológico, né? Vai deixar essa pessoa mais resistente. Então, mesmo que ela pegue um Covid, provavelmente ela pegue e os sintomas fiquem sintomas leves ou quase nenhum. Então, assim, o que eu acho da ivermectina é a mesma coisa que o pessoal acha, que não serve. Eu, sendo um balconista de drogaria, a minha visão é essa, de empreendedor. Mas eu também, por exemplo, não perco a venda, né? Eu tento colocar outras coisas que, com certeza, vai ajudar. E já tem coisas comprovadas de que serve para imunidade, serve para pele, serve para unha. Então, assim, o sistema imunológico vai estar todo regrado de vitaminas. Mas em relação à ivermectina, eu também não acredito, porque o que está acima de mim e que me fala que não serve, para mim não serve, entendeu? A partir do momento que colocar lá na bula que serve, que existe um controle para isso, que vai ter uma questão de horário, de posologia para tomar, um caso clínico de que ele vai fazer um efeito em tantos dias, aí a partir daí eu começo a acreditar, entendeu? Olha, concordo plenamente com o que você disse. E até é engraçado, do jeito que você falou, expressou sua opinião, eu diria que é a mesma que eu penso e a mesma que muitas pessoas que eu conheço. E dá para ver o tanto que você tem conhecimento no seu trabalho, porque eu vou me colocar aí junto, porque eu trabalhei muito tempo nessa área, e essa questão da ivermectina, nós que trabalhamos com medicamento, né, eu já trabalhei, a gente é obrigado a ler muito, não é obrigado, a gente acaba tendo que se especializar, buscar o conhecimento e acaba gostando. Até aí, seus alunos que estão aí na live, pessoal, vocês, quando começar a desenvolver o conteúdo, eu como um ex-balconista de farmácia, posso falar para vocês que vocês vão curtir demais se envolver com os assuntos, porque eles são interessantíssimos, eles abrangem questões até do dia a dia, doenças relacionadas à questão do dia a dia, como dor de cabeça, gripe, enxaqueca, enfim, sarna, piolho. Você acaba desenvolvendo, além de desenvolver uma profissão, você vai também sanar próprias dúvidas e também vai ajudar a sua família. Exatamente. Você vai virar uma referência para a sua família. Quando alguém precisar, remédio, fala com fulano. Então você fica, né, você concorda, né? Você vira uma autoridade dentro da família de medicação, de tratamento. Você vira quase que um guru. Né? Na verdade, isso que você acabou de falar de autoridade é o que eu falo para os meus alunos. Inclusive, tem alguns aqui que eu estou vendo um nomezinho passar aqui. O que acontece? Tudo que você for fazer, você tem que pensar em adquirir informações necessárias para você virar uma autoridade no assunto. Se você vira uma autoridade, você passa a ser um melhor balconista, um melhor farmacêutico, um melhor empreendedor. E aí você consegue... Sempre que uma pessoa precisar de uma informação, ela consegue lembrar de você, porque você
agregou aquilo para ela, você cuidou daquilo que ela está precisando, entendeu? Então é mais ou menos isso mesmo. Se a pessoa começa a absorver o conteúdo de maneira certa, ela começa a virar autoridade naquilo mesmo, entendeu? Exatamente. Os familiares são os primeiros, né? Começa com os familiares, depois vai para os amigos, aí os amigos dos amigos. Quando vai ver, tem gente 3 horas da manhã te ligando. Raine, tudo bem? Rapaz, esse remédio é bom para isso? Aí você acaba tendo que dar uma orientação. Aí, em vez de você falar bobagem, ou a pessoa, como antigamente falava, coisas que ia na cabeça, ela acaba até criando uma informação e uma orientação para a pessoa. Olha, não faz isso, não toma desse jeito. Igual a ivermectina, não toma ivermectina, ela é para sarna, piolho, lêndia, não é para coronavírus, calma, não é assim, vamos com calma. Então você traz até um poder de, vamos dizer assim, de transformação para as pessoas que estão à sua volta. Você vira tipo um brilho, né? O que você acha disso, né? É mais ou menos isso mesmo. Inclusive, quando o cara vem pedir ivermectina aqui, você já tem que fazer a primeira pergunta. Amigão, se for para Covid, eu não posso te ajudar em relação a como você vai tomar, porque tudo que eu vou falar aqui não tem nada comprovado. Mas se tu quiser uma explicação para parasita, para verme, para piolho, para alergia, eu posso ensinar para tudo aqui. Inclusive, eu tenho loção também, shampoo, né? Deltametrina, permetrina, escabim, quel. Esses eu tenho e posso te falar com propriedade. Agora, o que não existe, cara, infelizmente, a gente não pode indicar. Se eu estivesse falando aqui que seria bom tomar, estaria totalmente errado, com certeza, porque não existe nada clínico ainda que comprove. Agora, cara, uma coisa importante, né? Veja bem, você entende que a gente está perdido nesse momento? Por exemplo, você tem independente, gente, pelo amor de Deus, independente do partido, se você gosta de política, eu, por exemplo, eu gosto, mas eu guardo as minhas explicações, o que eu gosto, para mim mesmo. Então eu não debato, enfim. Mas veja bem, se você tem um presidente que é a favor, aí você tem um cara da saúde que não é a favor. Aí você tem, então assim, se você está perdido em informação, aí você pega o telefone aqui, você vê uma informação. Você liga a TV, você vê outra informação. Você vai no grupo da família, tem outra informação. Você vai no grupo do amigo. Então, como você está perdido, cara, eu acho que eu também não culpo, sabe? Se a pessoa acha que tem que tomar, eu, infelizmente, assim, sabe? É aquele negócio, em terra de cego, quem enxerga, né? Tá? E teu olho aí. Então é mais ou menos isso. Você entende que a gente tá meio jogado, assim, cara, sabe? A gente não tem uma saúde competente. Assim, é porque... Mas pela Anvisa, né? O assunto é muito largo, né? Quando a gente vai falar disso, a gente não tem uma saúde adequada, né? Se a gente, por exemplo, vamos incluir, se a gente que é pobre precisa ir num pronto-socorro, cara, infelizmente a realidade é essa. Você não tem um teste de Covid rápido, você não tem uma UTI rápida, se você precisar do respirador, você não tem um respirador, né? Então, assim, acho que vai muito além, tem? Então, assim, o remédio de Covid, o ivermectina, por exemplo, custava 18, hoje custa 30. Um respirador custava 50 mil, agora a prefeitura precisa comprar, custa 250 mil. Então, acho que esse assunto é muito grande, assim, sabe? Corrupção, ela começa dentro da gente. Claro, né? claro. Então, assim, eu acho que essas coisas é muito ampla, assim, eu acho que é muito amplo. Mas quem está perdido e acha que tem que usar, gente, infelizmente essa é a... Sim, e para finalizar esse assunto, eu até faço analogia, que eu estava conversando com um amigo meu esses dias, que ele fala bem assim, cara, o Covid, tirando a questão da questão séria das mortes, das famílias, que realmente existe, tenho casos que eu conheço, né, de pessoas próximas, né, mas, no geral, se você analisar o percentual, é muito pequeno, questão de mortes, então, assim, tem até outras doenças, né? Como você trabalha com medicamentos, tem outras doenças, outras patologias que são mais agressivas que a própria Covid-19, né? E para finalizar esse comentário, eu diria o seguinte, que eu fiz analogia... O próprio ivermectina, quando eles entendem que podem servir para a Covid, porque, na verdade, ele foi testado em alguns pacientes que tiveram chikungunya, isso naquela crise de chikungunya que a gente teve em 2015, 2016, mais ou menos. Então,
Agora que está testando em humano, naquela época de chikungunya. Então, imagina, esse de Covid aqui, nós vamos saber daqui, sei lá, 8 anos, 10 anos aí para frente. Olha lá, o Rodrigão entrou na live. Ó. O Rodrigão é o CEO da Cooper Propaga aí, a indústria de propagandistas farmacêuticos. Ô, Rodrigo, gente boa pra caramba. Prazer, cara. Rodrigão, prazer. Bem-vindo e agrega aqui na nossa live. Manda uns temas aí para nós. Ó, Reni, não sei se você vai concordar, pra gente fechar esse assunto, ele é muito grande mesmo, concordo com você. A gente conversando com um amigo meu, a gente fez a analogia que o Covid parece Copa do Mundo, é de 4 em 4 anos, né? Porque o pessoal só se junta, em Copa do Mundo o pessoal só se junta, pinta meio fio, só se abraça quando o Brasil tá jogando lá, mas quando o Brasil perde, é segunda-feira, toca a bola todo mundo, fica com cara brava. E essa questão aí do Covid aí, pessoal, o governo botou o hospital de campanha, deu desconto, deu auxílio, não sei o que, isso vai acabar, né? Vai passar a pandemia, vai acabar os benefícios. E esse trabalho que você faz de gerar um trabalho, né? Um trabalho rápido e rentável para as pessoas é interessante. Eu queria que você falasse um pouco mais da profissão balconista de farmácia, porque ela é muito importante no meio farmacêutico. Porque o balconista, ele eu diria que ele é o guerreiro, é a ponta do iceberg, né? Porque tem o médico, tem o propagandista, tem a indústria mesmo, tem os laboratórios, tem enfim. Mas tem o balconista, que é ele que faz a diferença, ele que vende o produto. Porque o dono da drogaria, você é o dono da drogaria, da sua. Mas tem casos que o dono da drogaria não sabe vender. O dono da drogaria não sabe atender. Eu queria que você falasse a respeito disso, porque o balconista tem um papel diferenciado. E ele pode fazer assim, tudo. Eu acho que a gente despertou para essa questão, talvez até tarde demais, mas a gente está começando, né? Mas veja bem, eu entendo assim, como é uma classe que eu defendo muito, porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, assim, tipo, eu não dou conta, por exemplo, mesmo quando eu tenho uma folga para ir descansar, eu não dou conta de ficar sem vir na minha farmácia, por exemplo, entende? Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Aí o que acontece? Eu entendo que o balconista, ele é que faz essa engrenagem rodar, sabe? Eu acho que a gente não tem a valorização que a gente precisaria ter, mas é a gente que, por exemplo, a gente está com um propagandista aqui na live, né? Mas eu entendo assim, ó, que o propagandista ele é muito importante. Que ele vai lá no médico, ele passa tudo aquilo para que o médico consiga entregar aquilo para o paciente. Mas a gente que está aqui no balcão, é a gente que consegue determinar se aquele medicamento que ele fez a propaganda lá atrás, ele vai ser dispensado ou não. Porque quando chegar aqui, eu também tenho o poder de transformar essa venda em um outro medicamento. E eu acho que a gente aqui no balcão é mais importante ainda, porque a gente paga, principalmente a gente se paga, a gente paga as contas, a gente paga mesmo de uma forma indireta, mas a gente paga as despesas dessa farmácia e principalmente a gente gera valor, a gente agrega valor nas pessoas. É a gente que está aqui todo dia, oi dona Maria, como que a senhora está? Tudo bem, meu amor? Eu posso te ajudar? Enfim, entendeu? Ô, seu Raimundo, tá tudo bem com o senhor, com sua família? E tá, entendeu? É a gente que faz esse negócio crescer tanto. Então, por isso que eu bato sempre na tecla de ter mais profissionais qualificados, assim, sabe? Porque cada vez a gente tem aqui na ponta profissionais bons, o que está para trás aqui, você entende que vai sendo uma engrenagem que vai sendo rotativa, vai aumentando ali, entendeu? Com certeza. Então assim, um balconista bom é ele que realmente faz a engrenagem girar, sabe? É ele que vai conseguir gerir dentro daquela drogaria, ele que vai ser o líder daquela equipe, o líder daquela empresa, ou provavelmente ele vai até se tornar o dono da própria empresa, por que não, entendeu? A gente tem que pensar lá na frente. Né? Sim. Mas ele realmente, eu acho que ele é o principal ali, sabe? O cara que faz o negócio andar. É tanto que se você for conversar com um propagandista, cara, é muito importante o valor que eles dão no balconista, entende? Mas talvez a engrenagem lá atrás também não dá o valor que merece o balconista. Entende? Talvez dá mais para o farmacêutico, mas não dá para o balconista, entende?
Inclusive o Rodrigo tá falando ali, ó. Ele até colocou uma questão ali, ó. Por isso, os treinamentos e eventos. Eu não consigo ler daqui que passa rápido, mas tu fala aí que eu consigo entender. Eu vou falando aqui para você. O Rodrigo tá ali falando, ó, ele tá na live, ele tá falando ali que, ó, é importante os eventos e os treinamentos. Exato. Ele até falou, quinta-feira ele até falou a questão do alinhamento de pensamento. O que é isso? Uhum. Só te cortando aqui rapidinho, Igor, só te cortando. É muito importante o evento, né? O evento, o treinamento, enfim, isso é muito importante. Mas por isso mesmo que a gente criou essas plataformas aqui, para que seja importante o treinamento, o evento. Porque você entende que uma farmácia, vou citar nome, já que você falou que pode, você entende que o treinamento numa farmácia Santa Marta, numa empresa, numa Drogazil, ela é diferente de uma empresa de bairro? Como é que essa empresa de bairro ela vai ser convidada para um evento na empresa Eurofarma, na empresa Medley, numa União Química? Ela não vai ser, gente. Que vai ser, você entende que a ponta vai ser uma empresa grande, a outra é grande. Então aqui está lá embaixo. Como é que você vai dar treinamento para um cara desse? Entendeu? Não faz sentido. Se você, o dono, não tiver essa qualificação, você não consegue passar tanto conteúdo para a pessoa, entende? Mas já fechei o parênteses, já pode continuar. Não, e olha, ele tá lá falando, ó, o Rodrigo tá falando, concordo. E falando que você acabou de abrir o band-aid de uma ferida enorme. A gente vai precisar de umas 10 lives aqui para falar desse assunto aqui. Nós vamos ter que fazer um todo dia quase, Gui. Vai ter que fazer umas 30 lives. Esse é um assunto assim, quem tá assistindo aqui, que vai fazer o curso com você... Tem muito valor nessa live aqui, viu? Tem porque até marquei com o Rodrigão da gente fazer outra live, porque o assunto da indústria farmacêutica, ele rende muito, muito papo, porque além do conteúdo riquíssimo, né, dos assuntos, tem as polêmicas, tem vamos dizer assim, as lendas urbanas, tem os bichos de 7 cabeças, tem muita coisa aí. E essa questão que você falou é importante. Eu ia falar o Rodrigo mencionou ali eventos e treinamentos. O que eu acho? Eu que já trabalhei na área, inclusive eu ainda continuo dando suporte para algumas pessoas da indústria, eu acho o seguinte, que você está certíssimo, completamente, e para não entrar muito nesse assunto, porque ele é muito extenso, mas só para arredondar, esses treinamentos e eventos que o Rodrigo citou, ele é importantíssimo, porém, ele até falou na live, olha lá, ó, Igor, faça uma mega live com propagandistas e balconistas. Eita, vai sair faísca, hein? O Rodrigo lá, ó, propondo a live com balconistas e propagandistas. Meu Deus. Vai ser massa. Vai chover, vamos quebrar a internet, Rodrigo. Vai pesar, vai ser massa. Vou botar o Reine e vou botar você aqui junto, vamos fazer uma mega live aí, vai ser lindo isso aqui. Para não fugir do assunto, você vai entender, você que como empreendedor e professor do assunto de drogaria, balconista, ele falou dos eventos, ele até falou na quinta-feira o seguinte, que essa questão dos eventos e treinamentos, né, e esse pensamento do propagandista com o balconista da farmácia, com o médico também é um elemento importantíssimo nessa questão de dispensação de medicamento, porque o balconista, ele precisa da renda dele, ele precisa fazer o dono lucrar, e ele precisa ter a comissão dele, a renda dele, porque a farmácia feliz é a farmácia próspera. É quem bate... quem bate meta. É uma farmácia beozeira. É que nós temos de beozinho aqui, o similar, que nós bota o trem para pagar. É beozeira e bate meta. A empresa que cumpre meta. Farmácia que cumpre meta, ela faz a equipe está liberada para o que quiser. Assim, a gente até brincava no balcão que a farmácia batendo meta, você podia ir trabalhar de bermuda, de chinelo, não tem problema. Você manda e desmanda na farmácia. Por que é tão importante? Porque, assim, é o seguinte, esse alinhamento entre o médico, o propagandista, o balconista, eu acho que é uma coisa que falta muito, né, aproveitando que tem esse pessoal aqui na live,
Uhum. E você, eu não sei se você vai concordar, você falou da questão que o balconista ele tem esse poder, deixa eu afastar um pouquinho aqui, ele tem esse poder na hora da conversão da venda, ele coloca, ele imprime o poder de conhecimento dele. Então, às vezes o cara vai comprar uma Novalgina e ele acaba levando a dipirona porque o balconista conseguiu transformar a venda, agregou, colocou elementos, né? Se você quiser fazer um adendo. Eu quero fazer um parêntese de novo aqui. A gente tem um poder desde que você conheça a profissão, você conheça o medicamento, desde que você Sim. seja autoridade nisso. Lembrando que a gente é uma peça fundamental na engrenagem, mas lembrando que você, como tudo na vida, a gente tem uma hierarquia a cumprir. Então, dentro da drogaria tem eu, né? Tem o farmacêutico, aí tem um médico, enfim. Eu não posso, claro, eu posso chegar aqui, conversar com o meu cliente, mostrar para ele que ele tem uma outra possibilidade de compra, mas eu não posso tirar uma ordem do médico lá. A gente tem que ter uma ética profissional, a gente tem uma ética lá, entende? É mais ou menos isso. Então, a gente consegue sim trocar, e isso aí é diariamente, mas a gente também tem que entender... Com zelo, né? Exato, com cuidado, exatamente. É isso daí. Exatamente. E até que as pessoas entendam uma coisa... A questão do médico também é um pouquinho difícil, porque assim, é uma classe... Eu não sei se você entende dessa forma, mas é uma classe que assim, ó, a classe de médicos, eles são muito unidos, né? Então, por exemplo, você não vê um médico falando mal de outro médico. É muito raro isso acontecer. Eu nunca vi na minha vida. Não. Então, assim, por mais que eles não entendam de medicamento tanto quanto a gente, se você tentar conversar com o médico, talvez a gente balconista ou até mesmo farmacêutico, você vai encontrar muita barreira. E é difícil ter um médico que vai querer te ouvir, entender que você sabe mesmo de medicamento diferente do médico. O médico ele não estuda tanto, né? A gente que já sabe que está aí no mercado há muito tempo, a gente tem que entender essa parte também. Claro. E outra coisa, o Rodrigo está até falando uma coisa ali que eu ia até te perguntar. Existe a questão profissional e existe a questão ética. E existe um terceiro elemento que é a questão profissional e ética. Porque tem gente que é os dois juntos. Porque tem pessoas que fazem o seu trabalho muito bem, porém não é ético. E tem pessoas que cumprem à risca todo o padrão, mas também não abre os olhos para aquilo que está na frente dela, não faz aquilo que é o certo. E isso falta muito no mercado. Você deu um exemplo maravilhoso dos médicos. Os médicos, assim como os policiais também, que é uma outra classe que eu não vejo um falar mal do outro, muito difícil, né? Classe militar, né? Então, médico, a classe é unida porque eles têm tem um conselho deles, que é muito forte, tem uma ética, eles seguem princípios, valores, e o balconista, infelizmente, não. É uma classe que falta muita valorização. Olha, gente, eu vou separar aqui para não... Mas a nossa valorização realmente ela é muito escassa, é muito precária. Até porque também vou te falar, para a gente ter uma valorização, a gente tem que partir da gente, né? Existem profissionais bons, mas existe muito ruim também. Então essa valorização assim, passa por conta disso, por falta de conhecimento também. Acho que vai muitos fatores juntos, né? E para despertar o interesse, principalmente do seu público, para eles não entenderem errado, assim, existe uma desvalorização muito grande com relação ao balconista, a questão salarial. Aí você fala, valorização, questão salarial, mas eles não têm uma rentabilidade diferenciada no mercado? Galera, tem uma diferenciação salarial no mercado, porém, vamos lá. O balconista, o profissional de farmácia, sabe do valor dele, sabe o que ele é capaz e sabe o que ele pode agregar para a empresa, principalmente aquele que é um excelente profissional. Então, na nossa classe que deveria existir, porque o nosso sindicato, eu vou me colocar novamente como balconista, porque eu já fui. Como balconista. Uma vez balconista, sempre balconista. Né? Sempre balconista, sempre vendedor. Então, a classe do balconista, dos profissionais de farmácia, é muito desunida e é muito, eu não vou dizer assim, mafiosa. É terrível. Então, ela não é igual, por exemplo, a classe médica. Então,
A desvalorização, galera, não é por conta muito do dono de farmácia para o profissional, e sim do mercado. O mercado, teria que valorizar mais o profissional de farmácia. Vamos dar um exemplo. Vamos botar que ele ganha 3 mil, ele tinha que ganhar 5, porque o trabalho que ele faz, opa, bom dia, São João, bom dia, Dona Maria, aí ele vai lá, puxa a cadeirinha, afere a pressão, arruma as prateleiras, ele faz todo... Porque ele é o médico do bairro. Ele é um médico do bairro. A gente está passando por um momento de Covid aqui, e tudo bem, quem passa no sistema, as farmácias que conseguem dar, por exemplo, máscara para os seus funcionários, uma roupa adequada, né, para que ele se cuide. Mas ninguém pensa no balconista de farmácia. Tem muitas farmácias, gente, é a realidade. Tem muitas farmácias aí que não tem condições de dar um suporte pro teu balconista trabalhar equipado, com cuidado, com luva, com máscara. Então essa é a valorização. Mas com certeza eles já pensaram no enfermeiro, eles já pensaram no médico, eles já pensaram no... Entende mais ou menos? Eles já pensaram num todo, claro. Né? O balconista não chegou ainda, entendeu? Até queria te dar não sei se você permite eu poder te dar uma dica, porque eu vi uma diferenciação no seu trabalho que eu não vi em outras empresas, que eu achei interessante, e até sigo como dica para você, que eu volto a dizer que você é um bom professor, e eu vejo muito essa galera que, profissional de farmácia, dono de farmácia, vamos lucrar a farmácia, farmácia isso, farmácia aquilo. Porém, eu vejo muita robótica, muita coisa, muito engessamento da coisa. A farmácia é muito dinâmica, ela é um organismo vivo. Então, eu acho assim que a pessoa que consegue bater nas dores certas, o que é falar dos problemas da farmácia, mas não falar do problema, falar da solução. Por exemplo, igual você fala muito dica dos cartelados, dicas dos medicamentos. Você pode falar, olha, o atendimento a idosos, ou então, por exemplo, como uma aula de primeiros socorros. Às vezes a gente se depara com uma pessoa chega no balcão, oi, você faz curativo, tal, não sei o que, me ajuda aqui e tal. Às vezes a pessoa não quer nem que você faça curativo, mas você explica, olha, coloca uma clorexidina aqui, aí passa o band-aid, aí você faz isso. Então essas pequenas coisas que faz a diferença, agrega valor, e não tem nessa galera. Essa galera fala, lucra farmácia, bota o número tal, faz aquilo. O que você acha disso? Então, aqui na minha drogaria, o que a gente coloca aqui é o seguinte: é sair do padrão, sabe? Claro que a gente tem toda a ética profissional, tudo, mas sabe aquele negócio, oi senhor, boa tarde, posso ajudar? Aqui na minha loja não tem, sabe? Acredito que as coisas dão até mais certo, porque a minha é de bairro, aqui é uma empresa menor do que uma empresa que tem aí 3, 4 lojas e tal, mas a minha política aqui é que você trabalhe pensando no próximo. Pra você ter uma ideia, por exemplo, eu vou te citar um exemplo de ontem, né? Ontem foi segunda, não foi? Enfim, ontem eu estava aqui de plantão, domingo. Pra você ter ideia, o cara veio aqui comprar, foi a primeira vez que ele teve aqui na minha loja. E eu tenho o costume de falar com muitos clientes o dia todo aqui, porque eu fico também junto, né? O que acontece? Olha que massa esse exemplo. O cara veio comprar um medicamento aqui com o filho dele e ele veio, tipo, todo sujo, assim, roupa de obra mesmo, sei lá, do que ele mexe, não perguntei. Mas olha que massa. O simples fato era de tardezinha, assim, às 6 horas da tarde. Falei, ô querido, boa tarde, tudo bem? Eu posso te ajudar, meu irmão? Primeiro, e aí ele falou do medicamento e tal. Eu não lembro se foi um Polaramine, enfim. No final do atendimento, antes de pagamento, antes de pegar a sacola, de colocar modo de usar no medicamento, eu disse assim pra ele, e aí, mano, me conta, como é que foi o teu dia? Sabe? Nossa! E olha só, eu falando isso para um homem, porque eu poderia muito bem, né, talvez falar ali para uma outra pessoa, enfim. Cara, como é que foi o teu dia? Quebrou ele no meio. Quebrou no meio. Mano, é o seguinte, a partir de hoje eu vou virar o teu cliente, porque é o seguinte... Aí ele começou a falar, porque o cara era casado. Então, mano, eu tô passando por uma situação lá em casa, e que não sei o que, não sei o que. E veja bem, minha esposa não pergunta como é que foi meu dia. Tem mais chorou não, né? Hã? Ele chorou não, né? Não chorou não, mas eu vou falar pra você, foi quase. Ou seja, cara, o que eu quero te falar com isso?
um atendimento humano, cara, você se importar com o cara, meu irmão, como é que foi teu dia, cara? Deu tudo certo? Porque às vezes o cara, meu irmão, não foi bom hoje, mas amanhã vai ser melhor, né? Ou então, mano, hoje foi bom, obrigado por perguntar. Então, assim, você precisa sair daquele negócio, sabe? Tipo, nos meus vídeos eu apareço geralmente sempre de preto, sabe? Porque é para tirar aquele padrãozinho do jaleco, do quadrinho aqui atrás, aquele negocinho meio assim. Claro, eu tenho meu uniforme, Sim. então eu coloco e tiro o dia inteiro. Mas nos meus vídeos eu tô sempre para tirar um pouco daquele negócio de golinha polo, aquela coisa, sabe? Chata. Mas, o mais importante, pessoal, agregar valor, se preocupar com o outro, saber, entende mais ou menos? Tipo, quando você me ofereceu, quis conversar comigo sobre a live, sabe, você não dizer, não, mano, não tem como não, sabe? Tipo, vamos conversar, cara, saber o que é, se vai passar valor para alguma coisa, se você vai, sabe? Vamos se ajudar, vamos se preocupar um com o outro, vamos caminhar junto. Então, acho que é mais ou menos por aí. E aí vai no atendimento, é na sua vida, na sua casa, né? Acho que é no geral aí. Só para complementar o que você disse, o que você acha? Esse caso aí que você citou eu diria que é a virada de chave para o boom de vendas dentro de uma farmácia. Porque a empatia, ela tem que andar junto com o conhecimento dentro da farmácia. Assim como em outros negócios, né? Eu identifiquei muito isso, apesar que eu sou oriundo do ramo farmacêutico, mas o que eu identifiquei, não só em farmácia, mas em outros negócios, é a... Tá me ouvindo? Perdeu o sinal. Igor, tá me ouvindo? Igor, fala de novo, mano. Acho que agora sim. Voltou. Beleza. Tá ok o sinal, tá, né? Tô te ouvindo agora. Tu tá travando um pouco, mas a voz tá chegando. Beleza. Então, eu identifiquei, pessoalmente, eu e a minha equipe, a gente identificou essa falta de conhecimento em alguns estabelecimentos. Poxa, e mano, outras... eu não tô te ouvindo mais. Fala de novo. Tá ouvindo? Tá me ouvindo agora? Agora sim, vai. Em alguns estabelecimentos, eu não vou dizer só farmácia, em alguns estabelecimentos tem a questão da falta de conhecimento e tem a questão da falta da empatia, que é o que são os pilares, né? A gente pode ir listando atendimento, isso que você tá né? falando aí. A gente pode ir listando isso, empatia, conhecimento, isso. Né? Autoridade, tudo isso. Com certeza. Eu diria que esses são os dois pilares, o conhecimento com a empatia para um bom atendimento, né? Exato. Então, muitas empresas, principalmente drogaria, falta a muitas o conhecimento e muitas falta a empatia. E no caso da drogaria, você falou aí a questão do oi, como foi seu dia? É um simples ponto que você atinge o cliente e não vai te faltar nada para poder ajudar naquela venda. E existe um ponto assim, interessante dentro da farmácia. Aí eu quero saber de você, como empreendedor e professor e balconista. Tem um ponto dentro da farmácia em específico. Tem em outros nichos também que eu já identifiquei, mas principalmente farmácia. Que é a questão, você vai acho que dar risada, mas isso é gritante. Essa questão do valor, agregar valor, o balconista agregar valor, porém, para esse valor ser gerado, ele tem que acompanhar com... a gente tem que ser sincero, esse valor tem que vir junto com a valorização e a remuneração. Os dois juntos. Porque às vezes a pessoa ela quer desempenhar um bom trabalho, ela quer gerar valor, ela quer mais conhecimento, ela quer melhorar o atendimento, ela quer se especializar, quer fazer tudo, porém o reconhecimento às vezes, eu não diria nem remuneração. Eu não diria nem remuneração, pessoal, porque a remuneração de farmácia é diferenciada, é legal. Não só a farmácia, toda a indústria.
É boa. Então, porque às vezes se o cara consegue agregar valor, ele vai gerar mais vendas. E gerando vendas, ele vai melhorar o salário dele. Porque é ele que faz o salário dele. Uhum. Então, eu acho que, não sei se você concorda, aí eu queria ouvir você. Eu queria ouvir você como especialista. Esse valor que o balconista poderia gerar, que ele vai aprender, ele vai fazer seu curso, ó, eu vou me colocar como seu aluno. Inclusive, vou acompanhar algumas das suas lives. Já vou dizer aqui, achei interessante, vou acompanhar suas lives. Então, me coloco como seu aluno aqui. Então, vou aprender o seu conhecimento, vou aprender a profissão, e na hora de trabalhar, eu vou gerar aquele valor, vou me interessar pela profissão, vou gerar empatia, mas dependendo do local, da empresa, não vem junto com ele aquele reconhecimento e dependendo, às vezes, a valorização. A valorização até um pouco do profissional. Então, o que você acha dessa parte? Que muitos dos balconistas de Goiás, de Brasília, de São Paulo, enfim, do Brasil, muitos deles ficam atrás do balcão da farmácia de braço cruzado porque esse valor não vem com esse reconhecimento? O que você acha disso? Cara, então, porque é mais ou menos aquilo que a gente estava conversando. Eu acho que o negócio é muito maior, assim, em grande escala, né? Mas eu acho que a falta de reconhecimento, ela é por um monte de fatores, né? Uma delas é, por exemplo, às vezes você até é um profissional bom na ponta do balcão, mas o cara que está atrás de você, o gestor da drogaria, o dono da drogaria, pode ser que ele seja só o cara que botou o dinheiro, mas não quer dizer que ele seja um bom empreendedor. Então ele não está conseguindo te valorizar o suficiente para você conseguir agregar valor na pessoa que você vai atender. Então acho que tem que ser um trabalho diário, sabe? Acho que você tem que conhecer, mas eu acho que você precisa conhecer a ponto de você conseguir agregar valor para mim, que sou o teu balconista, para você conseguir agregar valor num cliente que está atendendo. Tipo assim, ó, você já foi na casa de alguém assim e se sentiu bem naquela casa, assim, parece que tá uma tranquilidade, assim, uma casa você chega e se sente em casa, sabe, mais ou menos? Já. Porque o ambiente ali é um ambiente harmônico, assim, as pessoas que moram ali, elas têm sabe? Então parece que isso é muito notável, a energia do lugar. Então acho que a engrenagem é o ambiente em geral, né? Se fala, né? E aí, assim, claro que pode ser falta de conhecimento, aí pode ser o patrão, aí pode ser a classe, mas tudo eu acho que a base é o conhecimento. Se você consegue ser formado de uma forma diferente, você com certeza vai ser um profissional melhor, vai conseguir passar valor melhor, agregar valor, entendeu? Acho que tudo isso começa do conhecimento. E outra coisa, interessante você falar isso porque o cara com um bom conhecimento, ele vai querer se especializar mais, ele vai querer buscar mais, Exato. Ele vai querer ser melhor. Desde que ele esteja motivado, né? Desde que ele esteja motivado, entende? Sim, com certeza. E o fator interessante, porque ele vai, além de ter a profissão na mão, ele vai ter essa profissão já instalada dentro dele, né? E ele com certeza, vamos supor que ele busque mais ou menos, mas ele vai buscar de alguma forma. Ele vai ter que se reinventar. Farmácia, como toda a indústria farmacêutica, você tem que sempre estar buscando, sempre tem que estar se autorreciclando, né? Então, você bateu no conhecimento, ponto específico do conhecimento. Então, o cara com um nível de conhecimento bom, claro, ele vai querer melhorar. Ele não só... você falou também de ambiente, então, às vezes... Até porque também o profissional bom na ponta, se ele passa valor para aquela farmácia, se ele conhece muito... Aí ele repassa a autoridade, uma empolgação para o dono da farmácia, entende? Porque ele está gerando valor, ele está dando dinheiro para a loja. Então, tudo é o conhecimento, eu acredito, sabe? E com certeza, e o conhecimento também é importante você dizer, porque se o cara não tiver, vamos supor, se ele não estiver satisfeito com o determinado emprego dele, ele sabe que tem o valor que ele tem. Então, ele para o mercado... Se ele tiver conhecimento, ele não fica no lugar ruim, entendeu? É isso mesmo. Não fica no lugar ruim. Ele vai para onde ele quiser. Exatamente. E não vai faltar farmácia para ele trabalhar, porque se for no centro, tem 300 lá. Acabou de buzinar aqui no WhatsApp, o cara tava precisando de emprego, um tal de José aqui, e aí o outro cara já falou que tem precisando não sei aonde aqui. Então provavelmente amanhã ele já tá na outra drogaria, entendeu? Reine, vai fechar a live, 5 segundos. Aí eu vou fechar aqui, eu vou abrir